Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a filosofia de Albert Camus e sobre o que ele pensava a respeito do suicídio. Albert Camus viveu no século passado, no século XX, e ele escreveu um livro em 1942 chamado O Mito de Sísifo, e nesse livro ele vai dar uma ênfase muito grande à questão do suicídio. Ele vai dizer que a questão mais importante, mais fundamental da filosofia é a questão do suicídio. Ou seja, para ele mais importante é saber se a vida vale ou não a pena ser vivida. Porque é a base para a gente continuar aqui. Não adianta discutir sobre outras questões se você não sabe se a vida vale a pena ou não. Todas as outras questões não fazem sentido se a vida não vale a pena. Então, continuar vivendo para responder outras questões sem saber se a vida vale a pena ou não, para ele não fazia sentido. E a respeito disso, ele vai falar que a vida não possui sentido. Por quê? Ele vai dizer que o homem busca sentido o tempo todo para a existência dele. A gente está sempre buscando significado, criando objetivos para a vida, planejando as coisas. Mas que o mundo ao nosso redor não funciona da mesma forma. O mundo ao nosso redor é imprevisível. Ele possui uma série de condições que nós não podemos controlar. E por isso nós nos frustramos o tempo todo. Então, por exemplo, a gente vive planejando passar a vida toda junto com uma pessoa ou com os familiares, e a qualquer momento um deles pode morrer. E a morte frustra o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso sentido da vida que era ficar com aqueles familiares. Então a vida não possui essa previsibilidade, esse sentido, e toda vez que a gente tenta criar um sentido estático, um sentido que seja fixo, a vida tende a nos frustrar, porque ela tende a quebrar esse sentido com os acontecimentos. Então, para ele, o absurdo, e esse é um conceito importante para ele, o absurdo é um ser vivo que busca sentido o tempo todo viver um mundo que não tem sentido. Então, existir um mundo que não tem sentido e um ser que busca sentido é um absurdo. Se nós não buscássemos sentido nenhum e o mundo fosse sem sentido, não seria um absurdo. Conseguiríamos viver nele tranquilamente. E ao contrário, se o mundo tivesse sentido e nós buscássemos sentido, também não seria nenhum absurdo. Conseguiríamos viver dentro de um mundo que tem a mesma concepção que a nossa. Então, para ele, esse é o absurdo. É um mundo sem sentido, com um ser vivo que busca sentido o tempo todo. E aí você pode pensar, com isso ele era a favor do suicídio? Ele não era a favor do suicídio por um ponto. Ele acreditava que o suicídio provinha da esperança. A pessoa que comete suicídio tem esperança de dar um sentido para aquilo que está acontecendo. É como se ela estivesse buscando significar a vida dela, retirando ela. Para explicar melhor, o suicídio seria uma esperança de ser uma possibilidade melhor que a própria vida. Então eu prefiro retirar minha vida, já que ela não faz sentido e eu busco sentido, e o maior sentido que eu posso dar para ela é me suicidar. Só que para ele esse suicídio não leva a nada, porque você está tentando ir contra a ausência de sentido do mundo, e o próprio suicídio não faz sentido nesse mundo também. Então o que ele vai propor? Ele vai propor que a vida é sem sentido mesmo, e que nós devemos nos adaptar a esse mundo. Ou seja, nós não devemos criar sentido para a vida, porque ele vai ser o tempo todo quebrado, o tempo todo destruído. Mas nós devemos aprender a viver sem sentido, viver sem buscar criar significado para a vida, mas viver conforme os acontecimentos dela. Então, nesse sentido, a gente deve viver com as pessoas próximas, com o nosso trabalho e tudo mais, sabendo que tudo pode acabar a qualquer momento, inclusive a nossa própria vida. Os planos podem ser frustrados com a nossa morte, com a morte de outras pessoas, com o desemprego. Então, buscar um sentido estático tende a frustrar e não traz um benefício para a nossa vida. E ele vai dizer então que devemos ser o homem absurdo, um homem que aceita essa vida sem sentido e que vive sem apelação, sem buscar nenhum significado além do que está acontecendo naquele momento e aprender a viver com aquilo que tem. E por que o livro dele chama o mito de Sísifo? Sísifo era um rei grego, na mitologia grega, que teria sido condenado pelos deuses a carregar uma pedra até o topo de uma montanha. Então ele carregava uma pedra enorme até o topo de uma montanha, e toda vez que a pedra chegava até o topo, que ele conseguia levar até lá, a pedra rolava abaixo novamente. Aí ele tinha que descer novamente, carregar a pedra para o topo, aí a pedra caía, ele buscava novamente, assim eternamente.
E ele vai dizer que a nossa vida também é assim, ela é feita de repetitivas coisas sem sentido. A gente tem que ficar o tempo todo preocupado com a nossa sobrevivência, com a alimentação, com o trabalho. A gente repete as nossas necessidades básicas todos os dias. Então a nossa vida é uma repetição eterna, enquanto a gente está vivo, né? E ela é uma repetição sem sentido, já que tudo se encerra na morte e depois da morte não há mais nada. E ele vai dizer que mesmo assim, assim como Sísifo, a hora que ele leva a pedra até o topo, depois ela cai, enquanto ele está indo buscar a pedra, ele está livre. Ele não está segurando a pedra e ele pode se concentrar em outras coisas. Ele pode aproveitar o caminho de volta e produzir felicidade a partir daquilo. Ele vai dizer que nós devemos fazer a mesma coisa. Em meio a todos os eventos repetitivos, a todas as nossas obrigações, nós devemos encontrar felicidade em alguns momentos e naquilo que estamos fazendo. É possível encontrar felicidade em meio à repetição, em meio à rotina, em meio ao absurdo da vida. É isso então, espero que tenham gostado desse vídeo, muito obrigado.